Gostei muito de falar em público. Na escola, quando tinha trabalho para apresentar, eu dizia assim, eu apresento, eu falo, e ninguém gostava de falar, então, pessoal, vai lá. Então, eu sempre tive predisposição. Comecei a dar aula na igreja, comecei a dar palestras muito cedo. Aquilo me estimulou. E eu sempre amei comunicadores, eu sempre estudei comunicadores. Eu ficava olhando comediantes para poder aprender o tempo de fala deles. Sim. Porque o segredo da boa piada não é a piada, é o time, é a parada. Eu estava ouvindo um comediante esses dias que ele treinou 92 vezes a mesma palestra por causa da parada. E ele falou assim, se eu mudasse a vírgula de lugar, era a diferença entre 100 risadas e 1000 risadas. Então, eu sempre gostei muito de estudar. E claro, algumas pessoas começaram a me dar um toque. Você tem dom, você tem aptidão, você tem muita capacidade de articulação, você fala bem, você cria um bom storytelling. E aí, eu comecei a usar algumas coisas naturais. Então, eu tenho um sorriso muito fácil, eu comecei a fazer não sei o quê. Então, eu comecei a montar tudo isso. Dei essa palestra lá, desse treinamento. Depois que eu dei esse treinamento, Thiago, eu comecei a criar meus próprios eventos. Lá em Cosmópolis, eu lembro, eu fiz uma parceria com a Giga Cursos na época, e a gente organizava as palestras cobrando. E aí divulgava, tinha um valor lá, eu cobrava R$ 35 por pessoa na época para dar as palestras. Mas, novamente, não era o valor, era a prática, né? Ali o importante era estar em movimento. Essa foi a segunda fase. O segundo capítulo foram meus eventos. E tinham vários eventos que não ia ninguém. Eu lembro, no Ceará, no ensino médio, quando eu dei as minhas primeiras palestras. Eu ia no contraturno da minha aula, eu estudava de manhã, eu ia à tarde, e eu dizia assim, olha, quem quiser hoje à tarde eu vou dar uma palestra. A primeira vez, Thiago, não apareceu ninguém. Na segunda semana, apareceu 3 pessoas. E eu dava a palestra e teve um menino que disse assim, cara, legal o jeito que você dá a palestra, parece que tem 1000 pessoas aqui, só tem 3. Poeta, verdadeiro Só que poeta. isso foi a prática, foi me estimulando. Sim. Depois, a terceira fase, depois dessas duas fases, né? A fase que eu comecei recebendo lá e depois que eu comecei a fazer meus próprios eventos, aí foi a terceira fase, foi quando eu comecei a dar palestras corporativas. Eu ia dar treinamentos em grandes empresas. Comecei a primeira empresa grande que eu dei uma palestra foi a 3M, aqui em Sumaré. Fui lá dar uma palestra no dia do estagiário para todos os jovens talentos da empresa. Foi incrível. Motorola, fui também. E eu comecei a ganhar traquejo de palestras. Nessa época eu fiz uma parceria com o Dario, muito tempo atrás, que é um empreendedor que você conhece também, que tem que vir aqui, mano. O cara, sobre esse verdade negócio, mesmo. ele... Tem que convidar o Dario. E o Dario, ele me falou sobre um novo conceito, que além de palestras, eram treinamentos, facilitação. Sim. Que é não só levar conteúdo, mas gerar com interação humana, Sim. gerar conexão, Sim, sim. além de conteúdo, ter momento de team build, de interação, de Sim, troca, sim. de reflexão. E aí foi minha terceira fase, então, nessa jornada, o meu terceiro capítulo, nessa minha jornada com o desenvolvimento humano. Até que chegou a quarta fase, que foi a fase que agora eu era convidado para trabalhar, para dar palestras em grandes empresas, mas agora como âncora principal. Teve um cliente meu, Thiago, que ela chegou para mim e disse assim, Augusto, nós estamos em dúvida entre contratar uma palestra sua e entre contratar um show de pagode. Eu digo assim, caraca, mano, o meu concorrente não é mais palestrante, o meu concorrente agora é entretenimento. Ela tá em dúvida entre um show de pagode e entre a minha palestra. Eu fui contratado e quando terminou, o diretor chegou pra mim e disse assim, cara, a gente acertou, você deu um show, foi melhor do que a banda de pagode. Então eu disse assim, caramba, então o meu concorrente não é os palestrantes, o meu concorrente é o Alexandre Pires. E assim, e eu cheguei. E aí tem um ponto importante. Eu tava num evento em São Paulo, aqui no interior, com diretores de uma empresa. A gente estava fazendo o planejamento estratégico dessa empresa, eram 20 executivos e eu estava facilitando lá esse encontro. A diretora de RH chegou para mim e disse assim, queria que você fosse falar com meus jovens talentos, Augusto. Eu disse, eu vou, uai. Ela, você só fala com um executivo agora? Eu disse, não, minha paixão é jovem, você sabe disso. E ela disse assim, mas a proposta está muito caro. Eu era cadastrado e sou cadastrado em várias plataformas de várias empresas, consultorias, como consultor, como associado. Sim. E eles pagam um valor para mim e me chamam para ir dar essas palestras. E ela falou, olha aqui a proposta que mandaram com a proposta com o seu nome aqui. E eu não sabia o valor, e ela me mostrou o valor. E, Thiago, 2020, o valor era 50 vezes maior do que os 320 que eu ganhei lá no começo da minha carreira na loja de sapato.
50 vezes. Aquilo, quando eu cheguei em casa, eu disse assim, amor, eu tô valendo, velho. Sim, é óbvio. Amor, agora... E aumentou a responsabilidade. Sim. Então, essa é a minha jornada com o desenvolvimento humano e aí nasceu minha metodologia.